Nasci e cresci em uma família com 3 irmãos, em uma casa barulhenta em Curitiba. Sempre tivemos um relacionamento típico, muitos momentos de união, mas também discussões, provocações e pequenas discussões. Meus pais nunca tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, desde cedo, deixaram claro que esperavam muito de mim nesse sentido. Eu era a mais velha, por assim dizer, o orgulho acadêmico. Desde a adolescência, sempre me dediquei aos estudos. Enquanto meus amigos iam a festas, eu passava noites em claro revisando matérias, escrevendo trabalhos e tentando garantir um futuro melhor para mim. No final, isso me trouxe algumas conquistas importantes: bolsas de estudo, estágios e, finalmente, a oportunidade de me formar em administração de empresas por uma universidade de prestígio. Para meus pais, foi a realização de um sonho e, para mim, uma vitória pessoal após tantos anos de esforço. Minha irmã mais nova, por outro lado, era uma pessoa completamente diferente. Ela sempre foi a alma da festa, extrovertida, adorava estar perto das pessoas e tinha uma forte necessidade de atenção. Não digo isso como uma crítica, cada um é diferente. Mas, com o tempo, percebi que ela parecia não conseguir lidar com o reconhecimento que eu recebia. Por exemplo, quando ganhei um prêmio no meu curso, ela zombou de mim em casa, me chamando de nerd que ninguém ouve. Tentei levar isso na esportiva, mas aquilo continuava ecoando na minha cabeça. Tudo culminou no dia da minha formatura. Foi um momento muito esperado. Meus pais ficaram em êxtase, meu pai chorou ao me ver com meu vestido e eu senti que todo o meu esforço finalmente havia valido a pena. A cerimônia foi linda, a festa foi incrível, todos estavam comemorando. Mas, infelizmente, o que deveria ter sido uma noite perfeita se transformou em uma das memórias mais agridoces da minha vida. Minha irmã começou a beber demais. Nada sério ainda. Coisas assim acontecem. Mas aí ela subiu no palco de uma festa, pegou o microfone e começou a tirar sarro de mim. Não eram piadas despreocupadas. Eram insultos disfarçados de piada. Ela dizia para todo mundo que eu não tinha vida social, que eu só sabia estudar, e até me caricaturava, fingindo fazer um discurso idiota de formatura. As pessoas riram, mas aquele riso sem graça, sabe? Eu não sabia onde esconder o rosto. Minha mãe correu para tentar tirá-la do palco, mas ela perdeu o controle. Ela continuou zombando de mim, rindo como se estivesse em um show de stand-up. Foi nesse momento que todo o meu orgulho se transformou em vergonha. Era o meu dia, um dos dias mais importantes da minha vida, e minha própria irmã tinha conseguido transformar isso em uma fonte de humilhação. Depois disso, eu não consegui mais aproveitar a festa. E a partir daquele momento, percebi que meu relacionamento com ela nunca mais seria o mesmo. Depois da formatura, tentei entender tudo o que tinha acontecido. A princípio, pensei que minha irmã se arrependeria, pediria desculpas ou pelo menos admitiria que havia exagerado. Mas ela não o fez. Alguns dias depois, quando finalmente criei coragem para tocar no assunto, a resposta dela foi só uma brincadeira, você está levando isso muito a sério. Isso me magoou ainda mais. Para ela, transformar um momento tão importante da minha vida em uma piada não passava de uma brincadeira. Senti como se todo o meu trabalho tivesse sido em vão. O que mais me magoou foi a falta de empatia dela. Parecia que ela não percebia o quanto aquilo tinha me afetado, ou talvez simplesmente não se importasse. Meus pais, especialmente meu pai, tentaram resolver a situação. Disseram-me para não guardar rancor, que irmãs brigam e depois fazem as pazes. Mas, para ser sincera, eu não conseguia lidar com isso tão facilmente. Comecei a me distanciar. Evitei jantares em família quando sabia que ela estaria lá e reduzi o contato ao mínimo. O tempo passou e a vida seguiu. Consegui um bom emprego em São Paulo, me mudei e comecei uma nova fase. Foi nessa época que conheci a pessoa que se tornou meu verdadeiro amor. Desde o primeiro encontro, senti que algo havia mudado e logo estávamos morando juntos. Nosso relacionamento evoluiu e, depois de alguns anos, decidimos oficializar, nos casaríamos. Para mim, foi mais um momento marcante na minha vida, um daqueles capítulos que ficarão para sempre gravados na minha memória. Escolher o local, a decoração, a lista de convidados. Tudo parecia mágico. Meu noivo e eu estávamos animados, pensando em cada detalhe. Foi aí que surgiu a pergunta inevitável: devo convidar minha irmã ou não? No fundo, eu sabia que seria controverso. Afinal, todos os meus irmãos eram esperados em qualquer casamento. Mas cada vez que pensava na minha formatura, meu coração afundava. Eu não queria correr o risco de reviver aquela vergonha naquele que deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida.
Conversei com meu noivo sobre isso. Ele sempre foi muito compreensivo, ouviu atentamente e disse que apoiaria qualquer decisão que eu tomasse. Mas também me alertou: você precisa pensar com cuidado, porque essa decisão pode criar ainda mais divisão na sua família. Eu sabia que ele estava certo. Ao mesmo tempo, não conseguia me imaginar caminhando até o altar com o fardo da minha irmã nos braços, talvez bebendo demais, talvez fazendo piadas ruins. Era um risco que eu não queria correr. Foi naquele momento que comecei a duvidar de mim mesma. Até que ponto estou disposta a tolerar minha aparência em nome da harmonia familiar? E até que ponto tenho o direito de defender meu próprio momento sem me preocupar com o que os outros vão pensar? Essas perguntas estavam constantemente girando em minha cabeça. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que tomar uma decisão. Não foi uma decisão fácil, mas em algum momento percebi que não havia outra saída. Eu não convidaria minha irmã para o casamento. Para mim, não foi apenas um capricho. Foi uma forma de me proteger, de garantir que o dia do meu casamento não se transformasse em mais um episódio de humilhação. Quando finalmente contei aos meus pais, a reação foi exatamente a que eu temia. Minha mãe ficou chocada. Como assim, não convidar sua própria irmã? Perguntou ela, indignada. Isso é um casamento, não apenas um churrasco. Meu pai tentou se acalmar, mas também deixou claro que não concordava. Dona, entendo sua dor pelo que aconteceu no baile, mas vale a pena carregar isso para sempre? Expliquei meu ponto de vista. O casamento foi um momento único, que eu não queria arriscar estragar mais um dia especial, que ainda carregava cicatrizes daquela noite de formatura. Mas parecia que nada do que eu dizia era suficiente. As coisas pioraram quando minha irmã descobriu por si mesma, não por mim, mas por uma conversa que ouviu com minha mãe. Ela me chamou de brava, gritou comigo, disse que eu era egoísta, ingrata e que queria me fazer de vítima para todos. Você sempre se acha melhor que todo mundo, não é? Ela disparou. Agora você vai se casar e acha que pode me excluir da família? Tentei explicar, mas ela não me ouviu. Desligou. Nos dias seguintes, o clima na família tornou-se insuportável. Meu irmão do meio me mandou uma mensagem pedindo para eu reconsiderar, dizendo que, apesar dos defeitos dela, ela ainda era minha irmã. Outros parentes começaram a intervir, alguns apoiando minha decisão, outros criticando. Eu me sentia no meio de uma tempestade, como se todas as minhas escolhas já estivessem erradas. Meu noivo ficou ao meu lado, sempre paciente, mas eu percebia que ele também estava preocupado. Eu não queria que o casamento começasse com essa sombra de conflito. Passei várias noites me perguntando se deveria desistir. Mas cada vez que pensava na minha irmã bêbada no palco, zombando de mim na frente de todos, eu me lembrava do motivo de ter tomado essa decisão. Eu sabia que, ao não convidá-la, carregaria o fardo de ser vista como fria ou má na família. Mas, ao mesmo tempo, sentia que era a única maneira de me proteger e garantir que meu casamento fosse lembrado como um dia feliz, não mais um trauma. Finalmente, chegou o dia do casamento. Eu estava nervosa, ansiosa e aliviada com a decisão final. A ausência da minha irmã foi uma verdadeira surpresa para mim. Todos notaram, mas ninguém comentou diretamente. Alguns olhares eram de julgamento, outros de apoio silencioso. Apesar disso, a atmosfera estava maravilhosa. A cerimônia aconteceu em uma fazenda nos arredores de São Paulo, com um jardim enorme, luzes delicadas nas árvores e uma decoração simples, mas de bom gosto. Meu noivo estava radiante. Quando vi entrar, soube que tudo valeu a pena. Durante a recepção, consegui relaxar. Dancei, abracei amigos e conversei com parentes que não via há anos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o momento era realmente meu, sem nenhuma sombra tentando diminuir o que eu havia conquistado. Foi um dia que guardarei para sempre como uma lembrança feliz. Claro, as consequências vieram depois. Minha mãe ainda está sofrendo, e meu pai evita falar sobre isso, como se fingir que nada aconteceu resolvesse o problema. Meu irmão do meio me apoia, mas sempre tenta consertar as coisas. Depois daquele incidente, minha irmã basicamente parou de se comunicar comigo. Ela ocasionalmente posta mensagens indiretas nas redes sociais, como se estivesse tentando me pintar como a vilã da família. Admito que não é fácil. Às vezes me pergunto se exagerei, se deveria ter dado uma chance, se valeu a pena o risco. Mas quando penso em tudo que senti no dia da formatura, percebo que talvez eu estivesse apenas fazendo o necessário para me proteger. No fim das contas, acho que essa é a questão principal. Até onde vai o dever de manter a harmonia familiar e onde começa o direito de manter a minha própria paz? Não sei se eu era vilã dessa história,
Mas sei que não queria passar pela dor de ver um dos dias mais importantes da minha vida virar piada novamente. E talvez seja isso que eu preciso aceitar. Às vezes escolhas dolorosas também são escolhas necessárias. De um lado, sinto que protegi meu momento e evitei uma possível repetição de algo que me marcou profundamente. De outro, sei que a decisão machucou minha família e criou um afastamento ainda maior entre nós. Eu estava errado em priorizar minha paz nesse dia tão especial?